para esses caras assumirem a responsabilidade do que é vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. São 5 derrotas seguidas. Não dá para só culpar treinador. Me desculpa. O Diniz ele tem muita responsabilidade. Ele é cheio de problemas. Mas assim, a culpa é só dele? Você acha que o Vasco tem risco de ser rebaixado? O clube cedeu, deu tudo o que esses jogadores precisam. E eu já fui jogador, estou falando com experiência própria, porque já fiz isso, já me acomodei também. Né? Na nossa época era um pouco diferente. Os contratos eram de 1 ano, então você tinha que performar para ganhar aumento no outro ano. Hoje os contratos são longos, o clube usa um veículo qualquer, um influenciador qualquer, os atletas usam os seus influenciadores ou um outro veículo para dizer que um time quer, o outro quer, cria aquele leilão, e aí o clube precisa ter personalidade, muita. Torcedor vascaíno, depois da derrota para o Bahia, uma pergunta ecoou em todo o Brasil. O que está acontecendo com o Vasco? E hoje, 2 dos nomes mais escutados pela torcida resolveram falar. Edmundo abriu o jogo, sem medo, e Pedrosa trouxe uma análise pesada, cobrando postura dentro de campo. O clima esquentou e você vai ver tudo agora aqui no Vasco On. Mas antes, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui você sempre recebe a verdade sobre os Mais uma vez, tudo que o jogo vinha se desenhando, ele foi destruído por conta de uma ação de um atleta. O David foi expulso de uma forma inadmissível, gente. Ele já tinha a real noção de que ele não conseguiria chegar na bola. Ele até consegue fazer uma pressão ali e roubar. E na hora da disputa, ele pisa no pé. Ele pisa no pé de uma forma totalmente imprudente, cara. Imprudente. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Cara, o Vasco perdeu o jogo de hoje. De verdade. O Vasco perdeu o jogo de hoje. E se você toma gol 3 minutos depois, é sintomático que você perdeu, justamente porque você tava com a superioridade numérica do lado do Bahia. É sintomático que você tome o gol 3 minutos depois. Porque quando naquele momento o Vasco tinha 11 em campo, o Vasco conseguia pressionar para que o Bahia não ficasse fazendo chuveirinho na área. Porque quando você tem um jogador a menos, você não tem que se preocupar só com a área. Você tem que se preocupar em diminuir o espaço para que o cruzamento não aconteça. O Vasco não tinha esse ponta. E aí o que aconteceu? Cruzamento pelo lado direito, que era o lado do David, o Vasco acaba tomando gol. Acho que o Robert Renan foi mal no lance também, é muito importante citar isso aqui. Mas, cara, não dá. Não dá, de verdade. Não dá pra tirar a responsabilidade desses jogadores. O Vasco está com o salário em dia, o Vasco tem voo fretado para esses jogadores descansarem mais, o Vasco teve 2 datas FIFA, descansou o suficiente, tem recebido melhorias no CT, a torcida apoia a todo momento, desse grupo que tem muitos jogadores também, que vem lá de 2023. O que tá faltando? De verdade, o que tá faltando para esses caras assumirem a responsabilidade do que é vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama? São 5 derrotas seguidas. Não dá para só culpar treinador. Me desculpa. O Diniz tem muita responsabilidade. Ele é cheio de problemas. Mas assim, a culpa é só dele? Ou os jogadores também têm que assumir a responsabilidade deles? Porque eu citei aqui para vocês. Postura contra o Grêmio. Vergonhosa. O Diniz não entra em campo, tá? O Diniz não entra em campo. Postura contra o Juventude. 2 erros crassos. Hoje, contra o Bahia, expulsão do David, jogou o jogo do Vasco, jogou a partida que o Vasco vinha fazendo sem a bola, no lixo. No lixo. E aí, o que falta para esses caras acordarem? Eu definitivamente não sei. Então acho que a diretoria tem que começar a cobrança no grupo, não só do treinador, mas também no grupo, porque parece que, repito, eles largaram o Campeonato Brasileiro. Não dá para ficar culpabilizando sempre o treinador. Não tirem a responsabilidade dos atletas. Eles precisam ser cobrados porque eles recebem em dia altíssimos salários e estão vestindo a camisa do Vasco da Gama. Eles estão se encaminhando para uma reta final em que o Vasco vai ter uma grande oportunidade de, quem sabe, ser campeão da Copa do Brasil. Jogando desse jeito, chance zero. Se acordarem, talvez. E mais uma vez, me desculpa, técnico tem culpa? Tem culpa, mas eu não consigo tirar a responsabilidade desse grupo. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui porque, cara, hoje foi um jogo que eu me irritei bastante e assim, eu venho detectando isso há muito tempo, eu não consigo entender como esses caras conseguem ter a postura que eles têm, cometer tantos erros. O Vasco da Gama é o time que mais entrega jogos no Campeonato Brasileiro e eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Edmundo começou fazendo uma pergunta direta para o torcedor e depois trouxe uma das análises mais sinceras dos últimos meses. Eu quero perguntar a você, vascaíno, você acha que o Vasco tem risco de ser rebaixado em 2025? Bom, a minha opinião é que não. O Vasco não corre o menor risco de ser rebaixado. Eu tenho me concentrado a ver só os jogos do Vasco, tenho prestado atenção em tudo que falam do Clube de Regatas Vasco da Gama, para eu tentar ser o mais correto possível, o mais fiel possível, o mais legal possível.
enfim, me fez muito mal aquele período ali atrás, e que eu só meti o pau no Vasco. Lá atrás, quando tinha o processo político, fui muito induzido a isso, a falar mal da 777, enfim. Depois, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Fui traído aí pelo grupo que hoje comanda o Vasco. Isso não é novidade para ninguém. Mas eu gosto das pessoas que estão lá, eu tive muitos e muitos anos ao lado daquelas pessoas, acho que tem muitas pessoas do bem, acho que... Mas eu não acho que o Vasco vai lutar para não cair. Eu acho que as pessoas que falam de futebol, assim como eu não concordo, artilheiro do novo Maracanã, quando o cara fala artilheiro do novo Maracanã, ele acaba com a carreira de um monte de jogador, do Zico, Roberto Dinamite, a minha, com a do Romário, enfim, de uma série de jogadores que jogaram no Maracanã. O clube cedeu, deu tudo o que esses jogadores precisam, e eu já fui jogador, estou falando com experiência própria, porque já fiz isso, já me acomodei também, né? Na nossa época era um pouco diferente, os contratos eram de 1 ano, então você tinha que performar para ganhar aumento no outro ano. Hoje os contratos são longos, o clube usa um veículo qualquer, um influenciador qualquer, os atletas usam seus influenciadores ou um outro veículo para dizer que um time quer, o outro quer, cria aquele leilão, e aí o clube precisa ter personalidade, muito pulso firme para não ceder às chantagens que são feitas pelos jogadores. Provavelmente isso aí vai chegar aos jogadores, daqui a pouco vai ter lá jogador puto comigo, e está tudo certo. Está tudo certo. Também não tenho possibilidade de afirmar. Mas só respondendo ao que diz o Mikael, para mim é muito mais provável que os jogadores tenham se acomodado, a gente tem tudo. E a gente não precisa dar nada. Qual foi a exigência dessa diretoria? Na minha cabeça, a diretoria devia... eu dou tudo que vocês querem. Tudo. Voo fretado, bicho, premiação, gramado novo em São Januário, condições de trabalho, hotel 5 estrelas, tudo que o jogador exige. Mas eu fui a público e disse: o meu time tem o 8º elenco, o 8º melhor elenco do Brasil, então eu exijo que o Vasco chegue pelo menos em 8º. Hoje não é garantia de que o Vasco que o 8º colocado vá à Libertadores. Mas pelo que jogou Vasco, Fluminense, Corinthians nesses últimos jogos aí, a gente acredita que o campeão vai ser o Cruzeiro. Nem estou torcendo para isso, não, pelo amor de Deus. Minha torcida continua para que seja o Vasco da Gama. Mas pela performance em campo nos últimos jogos, me leva a crer que o campeão possa ser o Cruzeiro. Como ele é 3º colocado, aí Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, esses aí provavelmente terão as suas vagas por títulos e não pela colocação no Campeonato Brasileiro. Estou fazendo uma analogia aqui, e aí a 8ª vaga seria aberta para um time brasileiro, a 8ª vaga na Libertadores. É o mínimo que a diretoria deveria exigir para dar todo esse conforto. Ou se não, meu querido, vocês não me entregaram o resultado que eu gostaria de ter,
vocês não terão os benefícios, entendeu? Mas o Vasco hoje é o melhor clube do Brasil para se trabalhar. Eu posso garantir, a estrutura física é maravilhosa, estilo de jogo é bonito, a torcida apaixonada, e no final da temporada você não precisa entregar nada, nenhum resultado. Nenhum resultado. E eu posso afirmar aqui que em janeiro a gente vai de novo ver notícias de que time tal quer o jogador tal, e aí esse jogador quer antecipar uma renovação de contrato, quer aumento. Você vai ver. E nós, torcedores, né? Nós, torcedores do Vasco, estamos sem entender nada, se perguntando se o Vasco, se de fato, ontem até, eu acho até que às vezes a gente como vascaíno, exagera, né? Eu vi hoje muita crítica com o comentário do Roger, nem gosto dele, nem dos comentários. Mas é injusto. Primeiro, injusto o que ele disse, que a água está batendo no pescoço. Não é real, porque se o Grêmio está livre com 43, o Vasco 42 está a 1 ponto de estar livre. E tem 2 jogos em casa. São 2 jogos difíceis, são 2 times talvez que vivam um momento melhor do que o do Vasco, sim. Mas se o Vasco não for capaz de fazer 1 ponto nesses 2 jogos, aí tem que cair mesmo, né? Embora não seja o meu desejo, eu acho até que 42 pontos irá livrar alguém do rebaixamento. Acho que ou Vitória ou Santos, que hoje são os times que disputam essa 4ª vaga para o rebaixamento para 2026, eu acho que um deles vai se livrar aí com 42, 43 pontos. Mas a gente está tão desesperado, tão à deriva, que a gente está se apegando a uma fala de um comentarista que não interfere nada no jogo, né? E depois de 5 derrotas consecutivas, não dá para elogiar ninguém. Não dá para elogiar ninguém. É público e notório a queda de rendimento, perdendo para times que já estão supostamente rebaixados, caso do Juventude, em pleno São Januário. Né? Quando você começa a acreditar que você vai olhar para cima, o Vasco chegou à 7ª colocação do campeonato. Desses 5 jogos, 3 foram no Rio de Janeiro, agora dois consecutivos, né? Um em Porto Alegre, outro em Salvador. O Vasco tem time para jogar de igual para igual com o Bahia, por exemplo, que tem 56 pontos e está lá buscando uma vaga a Libertadores de 2026. O que falta, na minha opinião? Para mim, falta gestão. E é muito engraçado, assim, é muito engraçado. Quando o Vasco obteve as 4 vitórias consecutivas e o Ancelotti foi lá em São Januário, as especulações é que o Vasco tinha a possibilidade de contratar, de mandar 3 jogadores para a seleção. Eu sempre discordei. Acho que o único que merecia naquele momento ser convocado era o Paulo Henrique. E o diretor técnico, lá até exaltei ele aqui no canal, era o melhor diretor do mundo. Fez contratações maravilhosas e conseguiu dispensar, ou emprestar, ou realocar jogadores que não vinham, que não estavam sendo utilizados. E agora eu quero saber de você, torcedor vascaíno. Quem tá mais certo nas análises? Edmundo ou Pedrosa? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. Se inscreve no Vasco On e deixa o like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho.